Lucas Ferreira e Fred no Galo. Bora explicar sobre o Ferreira. Vocês lembram do Ferreira? É um atacante de lado de campo, atua pela ponta direita e pela ponta esquerda. Ele surge bem no São Paulo, mas é vendido rapidamente para o Shakhtar. Primeira temporada na Ucrânia é discreta. Ele havia sido comprado por 10 milhões de euros. O que dá para dizer é que o Lucas Ferreira foi alvo do Corinthians em janeiro e o Shakhtar não quis negociá-lo. Ainda não há uma posição definitiva do Shakhtar em relação a negociar por empréstimo o Lucas Ferreira agora, mas o Atlético está tentando. Sobre o Fred, o Galo busca um volante de hierarquia, um volante de acima de qualquer suspeita há bastante tempo. E o Torreira e o Fred são os dois principais alvos, com a diferença de que o Fred tem uma relação com o Atlético, tem uma questão de carinho, e o fato de o cara ter relações com o Atlético, coisa que no Torreira não há. Torreira é um jogador uruguaio que está de saída do Galatasaray, inclusive ele foi alvo de uma agressão outro dia, enquanto passeava no shopping com sua namorada, uma atriz famosa lá na Turquia, um maluco pela atriz foi e deu um soco na cara do Torreira. Torreira nem conseguiu responder ao soco, mas o segurança e motorista dele acabou dando uma porrada no cara, o cara foi preso, enfim, um verdadeiro caos. E se a situação do Torreira já estava meio esquisita lá no Galatasaray, imagina se depois desse episódio a coisa fica ainda mais feia. Roberto Pereira, o auge dele foi na Udinese, nem sabia que ele estava ativo ainda. Bora explicar sobre o Roberto Pereira, meio-campista de 35 anos de idade, que pertence ao AEK da Grécia. Segunda temporada dele por lá, o contrato está acabando. Não sei se vocês vão lembrar, o Roberto Pereira surge no River Plate, joga na Udinese, chega a jogar na Juventus, volta para a Udinese e se muda para o AEK. Fase de baixa da carreira, 22 jogos na atual temporada, foi muitas vezes reserva, ele está sendo especulado como possível reforço do Vasco e do Atlético Mineiro. Importante, bem longe do Roberto Pereira de outros tempos. Mas, cara, o fato de não custar e eventualmente você não ter que gastar muito dinheiro pode render aí um bom negócio. Tudo bem por aí? Passando para saber se tem alguma novidade sobre Joaquim. Joaquim é um zagueiro que surgiu muito bem no Cuiabá, foi negociado com o Santos e depois foi jogar no Tigres. Titular absoluto por lá, enfim. O Joaquim, segundo o Luiz Carvalho, seu representante, a pedida do Tigres era de 10 milhões de euros para negociá-lo. Mas estou conversando aqui com o Luiz Carvalho, ele até me mandou a localização dele, deixa eu ver onde é que está o empresário do jogador, Avenida de la Reina Vitória, Madrid, Espanha. Está em Madrid, deixa eu ver o que ele foi fazer em Madrid. Reunião muito boa com Sevilha. Peraí. Então você está na Espanha por causa do Joaquim. Enfim, eu estou conversando aqui, conforme for conseguindo mais atualizações, eu vou explicando para vocês. Mas o Joaquim, que já foi especulado no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo e vários clubes, zagueiro canhoto muito bom, ele está contando que está na Espanha e teve uma reunião muito boa pelo Sevilha, tá bom? Bora lá responder a mais perguntas, dúvidas e sugestões. Deixa eu só acrescentar em relação a Joaquim, tá? Estou conversando aqui com o empresário do Joaquim, o Luiz Carvalho, que está lá em Madrid. E aí eu perguntei se tem proposta de clubes brasileiros pelo zagueiro que está no Tigres. Proposta não, mas consultas de Internacional e Atlético Mineiro, tá? O Galo vai perder o Júnior Alonso na metade do ano e pode estar pensando numa reposição. O Tigres segue pedindo 10 milhões de dólares. Estou mandando aqui para ver se a gente consegue também alguma novidade sobre o tema. J. Siqueira perguntando sobre Fred no Galo. A situação do Fred no Atlético piorou... no Fenerbahçe piorou bastante. Ele tem mais um ano de contrato lá, tá? Brasileiro, jogou seleção, jogou Copa do Mundo, vocês lembram dele, né? 33 anos de idade. Contrato até junho de 27. Olha, nossa senhora. Ele vinha... Olha como é que o cara terminou a temporada. Eu tinha parado, olha que coisa louca, ó. Eu tinha parado, futebol é muito louco. A última vez que eu tinha visto era essa aqui, ó. Era esse quadrado aqui, ó. Não, peraí. Deixa eu dar um print screen, que vocês vão entender. A última vez que eu tinha olhado, era mais ou menos essa situação aqui, ó. Ele foi não utilizado nesse jogo, jogou poucos minutos, enfim, situação meio ruim. Aí vai para o fim da temporada do Fenerbahçe. Faz gol contra o Eurosport, 3-3. Faz 2 gols, cara, um volante de pouca
pouca capacidade ofensiva. Faz 2 gols na vitória por 3-0 contra o Konyaspor. E dá 2 assistências na vitória por 3-1 contra o Başakşehir, nas 3 rodadas finais do Campeonato Turco. Dá uma olhada no impacto desses gols. Ele faz 3 gols e dá 2 assistências. Numa temporada de 4 gols... De 4 gols, cadê? De 4 gols e... Quantas assistências? E 5 assistências. Eu ia falar que ele terminou a temporada em baixa, mas depois desses 3 últimos jogos, coisa deu uma bela mudada, né? Mas assim, ele tem mais 1 ano de contrato por lá. E salário bem alto, tá? Mas bem alto mesmo. Bem alto mesmo. Não é uma operação simples, não. Com todo respeito ao Scarpa e deixando a lesão entre parênteses, né? Que ele se recupere logo, que ele possa voltar o quanto antes, pela saúde, pelo bem dele. Mas podemos dizer que a passagem do Scarpa, de modo geral, foi uma decepção no Galo? Eu acho que o início do Scarpa foi muito positivo, né? Ele teve um impacto imediato no time, com assistências, com gols, muito participativo. Mas o tempo foi passando, as trocas de treinadores, essas trocas constantes também, né? Cada treinador trabalha de um jeito, tem um estilo. A gente sempre ficou naquela. O Scarpa pode jogar melhor por dentro, sendo o camisa 10 típico, articulando, armando as jogadas. O Scarpa vai melhor jogando mais pelo lado do campo e puxando para dentro, né? Já jogou na direita, já jogou na esquerda. Alternou muito de posição também no Atlético em função dessas mudanças de treinador. Então, houve momentos em que ele rendeu mais, depois ele trocava de posição, acabava se sacrificando até um pouco, mas a reta mais recente agora do Scarpa, aí de fato ela é decepcionante, né? A gente pode dizer que em 2026, pelo menos, ele não teve impacto positivo na equipe, por isso era cotado para sair. E aí é até meio complicado falar dessa forma, espero que não me entendam mal, mas dentro dos jogadores que o Atlético tem no elenco e que não vinham sendo aproveitados, o Scarpa era uma boa moeda de troca, né? Porque a gente sabe do talento, é ainda mais novo, tinha mercado no Brasil, existiam outras equipes interessadas e o mais interessante para o Atlético acelerar o seu processo visando, né, novas chegadas aí no meio do ano, era justamente já começar a encontrar caminhos possíveis para jogadores como o Scarpa, né? E aí quando você sabe antecipadamente quem não fica, você consegue também trabalhar melhor no mercado para buscar uma reposição. Agora o Atlético, né, tem que ajudar no tratamento dele, a gente torce para que ele se recupere o mais breve possível e que se ficar para o restante dessa temporada, quem sabe, né, ele ainda não consegue ajudar o clube, recuperar o seu bom futebol, porque talento a gente sabe que ele tem. É isso, boa recuperação ao Scarpa, né? Como eu disse, gente, o ser humano, o atleta, a pessoa é uma coisa, o jogador, o desempenho é outra, precisamos separar essas análises. Pedro Abílio vai falar da análise do Barba Domingues para escalar o Galo para amanhã, hein? O que faz o Atlético para amanhã? O Galo também lançou um plano para ter o torcedor de baixa renda de volta à Arena MRV. O Galo chamando a massa para prestigiar o time na Arena MRV. Falando no Galo, gente, Atlético e Cruzeiro jogam hoje na semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Olha que legal, podemos ter uma final mineira, um Atlético Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-17. O Galo faz jogo de volta na semifinal contra o Curitiba. O jogo é às 3 da tarde no Couto Pereira. Galo venceu a ida, fez 3-0 na Arena MRV. Já o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense, 7 da noite na Arena do Jacaré e 7 Lagoas. Na ida lá em Curitiba, o Cruzeiro arrancou o empate por 1-1. A finalíssima da Copa do Brasil Sub-17 vai ser em jogo único, marcado para terça-feira que vem. Seria muito legal, né? Ter um Atlético Cruzeiro. Tomara que o Galo passe pelo Curitiba e o Cruzeiro pelo Atlético Paranaense. É o duelo de mineiros e paranaenses. Ô, Nath Fiuza, e aí? Todo mundo em campo nessa reta final. A Sul-Americana, né? Quando a gente, olha, colocou a terceira força, a terceira importância aí, terceira relevância pro Atlético na temporada, mas quando vai afunilando, vai dando esse gostinho, né? De, poxa, vamos ganhar, de vamos classificar, de vamos avançar na competição e dentro de casa. Vai com todo mundo, segura. O que você pensa aí, Nath? E tem que ter essa ambição mesmo, né, Thiago? Um time grande como o Atlético tem que entrar nos jogos para vencer, para conquistar bons resultados, para ir avançando, para sonhar com títulos, independentemente de qual seja a competição. Mas, sendo bem franca, eu não acredito que o Atlético tenha, neste momento, elenco para brigar em 3 frentes. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E assim como o Alê, eu coloco também a Copa do Brasil à frente da Copa Sul-Americana, em prestígio esportivo, também reconhecimento
recompensa financeira, né? Isso tudo, acho que a Copa do Brasil tem um peso maior. Mas a gente sabe que vai vir uma janela aí no meio do ano e o Atlético tem a pretensão de se reforçar. Se isso realmente acontece, você já estando classificado para a parte aí dos playoffs, do mata-mata, né? A coisa já começa a andar melhor. E aí você já consegue vislumbrar um cenário mais positivo para brigar em todas as frentes. Hoje, se você me perguntasse qual jogo é o mais importante da semana pro Atlético, eu te responderia que é o Corinthians no final de semana. Então, se eu sou o Barba Domingues e tem alguém com um desgaste maior, com um risco maior, eu seguraria na Copa Sul-Americana, ainda que seja um jogo decisivo, para poder jogar o Brasileirão. O Atlético está na frente do Corinthians, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas são só 3 pontos. Tá tudo muito embolado nessa parte intermediária para baixo da tabela. Agora, tendo os atletas saudáveis disponíveis ali, eu não mudaria muito o time. Já falei aqui em outras oportunidades que eu não sou a favor de poupar todo mundo. Então eu acho que você tem que ter uma base e aí você faz trocas pontuais de acordo com o desgaste. Se tiver que privilegiar um jogador ali para um jogo na semana, a meu ver, deveria ser o jogo contra o Corinthians. Mas acho que ele está correto em tentar colocar um time o mais forte possível amanhã e ver o que acontece, né? E esperar reforços no meio do ano para no segundo semestre, estando de fato classificado para a parte do mata-mata, contar com reforços para daí conseguir brigar melhor em todas as competições, né?